Deus, Ele é um Deus de milagres. E nós precisamos, como é o tema da mensagem dessa noite, ter coragem para viver os milagres de Deus. Aquele que crê em Jesus entende que tudo é um milagre. Como estar aqui essa noite é um milagre. Como nós nos voltarmos ao Senhor em oração é um milagre. É um milagre porque o ser humano, por si só, não teria condições de cultuar a Deus, não teria condição de buscar ao Senhor, mas por um milagre nós aqui estamos, por um milagre nós nos voltamos a Ele. E então eu convido a igreja que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que é o mesmo capítulo, o mesmo livro que foi alvo da nossa mensagem domingo passado. Marcos capítulo 5, nós vimos Jairo, que estava desesperado, mas que ele corre até a presença de Jesus e suplica por um milagre. E o Senhor atende aquele homem. Ele era um homem importante, ele era um homem de posses ou de status na sociedade à época. E agora nós vemos aqui Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Vamos ler alguns versículos iniciais, 25 até o 28. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus. Chamo a atenção dos irmãos para essa porção aqui das Escrituras. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Até aqui por enquanto. Esta passagem bíblica nos mostra esta mulher, uma mulher simples que agora financeiramente não tinha nada, porque todas as posses que ela possuía, tudo se foi em tratamento médico. Certamente os senhores já viram, ouviram ou conheceram pessoas cuja vida mudou drasticamente depois de um diagnóstico, depois de uma enfermidade, e aquela pessoa que antes tinha tantos sonhos, tantos projetos, de repente começa a canalizar todos os recursos somente para atender a dificuldade de saúde que enfrenta. Não são poucas as pessoas que assim agem. Essa mulher, ela agora então não tinha nenhum recurso. E eu chamo a atenção para esse fato, porque Jesus, nesta passagem, nós vimos semana passada, ele deu atenção para um homem muito rico. Mas enquanto ele atendia aquele homem muito rico, chega uma mulher muito pobre, que não tinha mais nada de recurso. E Jesus atendeu ao homem que era rico e atendeu a senhora, essa mulher que era pobre ou que não tinha recurso financeiro. E isso nos mostra que Jesus, ele dá atenção para todos quantos a ele se aproximam. Todos aqueles que buscam ao Senhor encontram nele resposta. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, e pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e a porta se abrirá. É o que diz a palavra. Então, aquele homem da semana passada, Jairo, buscou e o Senhor ouviu o clamor dele. E enquanto o Senhor estava dando atenção para aquele homem, chega agora esta mulher enferma.
E esta mulher tinha uma enfermidade cuja característica dessa enfermidade impedia ela de ter contato com qualquer pessoa. É como alguém que está enfermo com uma doença infectocontagiosa e o médico, o hospital, a equipe médica coloca um aviso no quarto: proibido visitas, porque aquela pessoa agora está em isolamento. Porque se alguém se aproximar, pode contrair também a enfermidade. Então, somente profissionais bem equipados ou paramentados podem manusear, podem se aproximar daquela pessoa. Essa mulher enferma, ela tinha esse diagnóstico de impureza e ninguém podia aproximar-se dela. Aliás, qualquer coisa que ela tocasse, a lei dizia que era impuro. Se ela tocasse na cadeira aonde ela sentou, aquela cadeira ficaria impura durante todo aquele dia, ninguém poderia tocar naquela cadeira. Se alguém tocasse na cadeira, também ficaria impuro e teria que purificar-se e teria um dia todo de isolamento até que isso fosse resolvido. Bom, agora nós temos aqui essa mulher que, mesmo tendo esse diagnóstico, ela teve algumas atitudes, alguma coragem, que nós precisamos olhar nessa noite, e sobretudo aqueles que reconhecem, assim como eu reconheço, aqueles que reconhecem que precisam de um milagre na sua vida, precisarão desta coragem que essa mulher manifestou ou demonstrou durante essa passagem bíblica, que faremos a leitura por completo, como já o fizemos semana passada. Mas aqui nós vimos então que essa mulher, tendo ouvido falar de Jesus, essa mulher não teve um culto semelhante a esse em que os senhores aqui estão ouvindo, nem um culto que alguns que porventura estejam acompanhando de maneira online possa ter esse privilégio de participar. Essa mulher não teve. Mas ela ouviu, alguém estava falando, e isso era transmissão de boca em boca. Alguém falava sobre um tal profeta, um tal homem chamado Jesus, que estava andando por aquela região, e aonde ele ia, milagres aconteciam, e essa mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, uma das coisas que mudou na vida dela foi o jeito dela falar. Na abertura do culto, a irmã chamou a nossa atenção em relação a isso, que de uma mesma boca pode sair palavras de bênção, mas podem também sair palavras de maldição. E a Bíblia nos ensina que não deve ser assim. Como com frequência chegam pessoas há pouco tempo congregando conosco, pessoas que ainda não tinham tido contato com esta palavra, eu preciso alertar aos irmãos quanto à importância daquilo que nós falamos. Existem palavras que carregam consigo maldições, cujas palavras devem ser evitadas por nós. A irmã, na abertura do culto, falou sobre isso. Olha, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e a irmã explicou o que significa essa palavra torpe. Mas existem algumas palavras que tem pessoas que reproduzem por não saber ou por terem esquecido, né? Já ouviram falar, mas se esquecem. As mais ditas aí, por exemplo, quando vem uma criança muito agitada, alguém pode dizer, mas é um danado. Alguém já ouviu falar essa palavra? Danado.
Alguém sabe o que significa essa palavra danado? Para aqueles que ainda não sabiam, e que depois, por curiosidade, vão dar um Google e vão lá pesquisar, ou se tem o dicionário em casa, vão lá pesquisar, um dos significados da palavra danado é condenado ao inferno. Aí, algum pai ou alguma pessoa, às vezes, na melhor das intenções, danadinha essa criança, condenadinha ao inferno. Cuidado com aquilo que você fala. Ah, pastor, coitado da pessoa. A palavra coitado também. Você precisa prestar atenção naquilo que você fala ou daquilo que nós falamos. Porque nossas palavras tornam-se sementes. E uma semente, uma vez plantada, ela pode gerar, germinar e vir a crescer e dar frutos. E uma pessoa que começa a falar palavras semelhantes a essa, depois começa a ter algumas reações e dizer, não entendo por que estou vivendo isso, mas que desgraça. A palavra desgraça é fora da graça, e a graça do Senhor é tudo o que precisamos. E quando alguém usa a sua boca para falar palavras semelhantes a essa que acabei de dizer, ela está atraindo para si coisas ruins. E depois não entende por que tantas coisas podem estar acontecendo. Esta mulher, talvez, ela, por sofrer essa enfermidade, e um homem, eu como homem, posso não ter tanta propriedade ao falar, mas me dirijo às irmãs nesse momento, que sabem o que altera na sua vida as suas regras mensais. Essa mulher, as regras mensais dela duraram por horas, dias, semanas, meses e anos ininterruptos. Essa mulher tinha essa hemorragia, esse sangramento que não parava de maneira nenhuma. E a Bíblia nos fala de que ela procura acompanhamento médico. E vivemos em dias em que precisamos clamar ao Senhor que dê compaixão para os médicos, né? Para que eles possam dar atenção para o paciente. Conversei essa semana com alguém alguém da família precisou do atendimento médico e a pessoa estava com amidalite, já estava com purulência, inflamado, e foi no médico e ele não viu nada, e a pessoa continuava com febre, com indisposição, até que aí procuram outro médico fora do sistema de saúde que havia procurado, então em outro, investindo financeiramente para isso. O médico olhou e disse, opa, já vi, olha só, todo inflamado, vai precisar entrar com antibiótico, tem que tomar essa medicação. E já começou a resolver. Essa mulher procurou um médico, o médico não deu tanta atenção, procurou o segundo, e não tinha um sistema de saúde, ela tirava todos os seus recursos, dos seus proventos, daquilo que ela possuía, e a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha e não conseguia resultado nenhum. Não é que você está do mesmo jeito? Hemorragia. E agora, então, você entendendo que na época esta enfermidade era considerada, a pessoa que tinha essa enfermidade era considerada imunda, impura, ela precisava isolar-se de tudo e de todos. Imaginou a dor dessa mulher, o sofrimento desta mulher? E talvez as palavras que ela falava é que para mim não dá mais.
não tem mais jeito, estou desenganada pela medicina, já não tem mais condições, mas ela ouviu falar de Jesus. Que maravilha quando nós repartimos ou compartilhamos ou falamos de Jesus com as pessoas à nossa volta. A Bíblia nos fala de que essa mulher, versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, olha o que ela falava: se eu apenas lhe tocar nas vestes, talvez eu fique curada? Se eu apenas lhe tocar nas vestes, talvez tenha alguma chance para mim? Não foi isso, né? Se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Então ela começou a confessar aquilo que ela cria. Ela teve coragem de falar daquilo que ela cria. E esse é o primeiro ponto da mensagem. Para que possamos desfrutar do milagre, precisamos ter coragem para falar da palavra, daquilo que nós cremos. Então esta mulher abre agora a sua boca e ela começa a confessar a palavra. Nós precisamos ter a palavra habitando a nossa mente, os nossos lábios, o nosso coração. Precisamos falar da palavra, ter coragem de falar da palavra do Senhor. Essa mulher, ela saiu de casa dizendo: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, ou tocar no Senhor, eu ficarei curada. Portanto, o milagre desta mulher não se iniciou quando a hemorragia estancou, mas quando ela ouviu falar de Jesus. Quando ela começa, depois de ouvir, a falar daquilo que ela cria. E ao falar, ela falou com convicção: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu sei, eu ficarei curada. Ela teve coragem. Você tem coragem para confessar a palavra, uma palavra de bênção de Deus sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre esta igreja? Você tem alguma palavra? Quais são as palavras que você diz? Eu sei que se eu apenas tocar no Senhor, esse milagre vai acontecer. Eu quero incentivar a igreja, desafiar a igreja para que, uma vez ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, sobretudo ouvir a palavra de Cristo. Essa mulher ouviu, e porque ela ouviu, ela creu, e porque ela creu, ela falou. Então aqui, amados irmãos, vemos que esta mulher teve um divisor de água na sua vida. Provérbios capítulo 18 e o versículo de número 21 diz que a vida ou a morte estão no poder das nossas palavras, daquilo que falamos, da nossa língua. E aquele que bem a utiliza se alimenta dos seus frutos. A vida está nos nossos lábios. E como existem pessoas que estão sendo destruídas por suas próprias palavras, porque ao invés de falar ou confessar a palavra, tem falado somente sobre o problema, somente sobre a circunstância, falado palavras de derrota, palavras de desânimo. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, somente palavras que edificam, que santificam, que incentivam, que animam, que exortam aqueles que te ouvem a viver o Evangelho, viver a palavra do Senhor. Vamos reler o versículo 27 até o verso 29 agora,
mas vamos ler o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Aqui, meus irmãos, essa mulher precisou ter coragem para superar as suas limitações. Se ela teve coragem para falar, ela precisou também de coragem para superar as suas limitações. E quais eram as limitações que ela tinha? A primeira delas, a enfermidade, não é? Estava enferma, e alguém cuja enfermidade é a hemorragia, uma pessoa dessa, ela tem muita força ou pouca força? Ela está mais enfraquecida, pela falta que o sangue pode estar causando nela, uma pessoa anêmica, né? E ela estava, então, fraca, e ela precisou superar a sua fraqueza. Ela também precisou superar o preconceito das pessoas, porque as pessoas sabiam que ela tinha aquela enfermidade e que ela deveria estar isolada de tudo e de todos. Mas como o problema que ela estava enfrentando, ela entendeu: ou eu faço alguma coisa, ou eu busco uma resposta, eu busco um milagre, ou vou perecer, ou vou afundar, ou vou sucumbir, ou será o fim da minha vida. Então ela precisou superar também a dificuldade das pessoas que estavam à sua volta. Você sabe que, por exemplo, no momento de oração, sexta-feira teve um momento de oração. Aí os irmãos que organizam esse momento de oração vêm aqui e colocam um louvor. O louvor é um louvor a Deus, lógico, mas também é para que você não fique inibido na hora de orar. Você vai orar, eu vou orar agora, mas a pessoa que está ao meu lado vai ouvir minha oração. Que vergonha. Então tá bom, nós vamos colocar uma música para que com o som dessa música você possa falar, orar e que ninguém te ouça. Mas essa mulher não tinha um louvor acontecendo, ela precisou romper com a vergonha, precisou romper com tudo aquilo que podia limitá-la. E ela disse: eu preciso e tem que ser agora. E ela vai por entre a multidão, fraca ou enfraquecida como estava, sabendo do preconceito das pessoas que ali estavam, e a religião da época que dizia que ela precisava considerar-se impura e que não poderia chegar perto de ninguém. Ela disse: eu vou ter que romper com tudo isso. Ou é agora, ou talvez nunca mais. E ela vai por entre as pessoas, talvez alguém que lhe conhecia disse: ela me tocou. Ela esbarrou em mim, agora eu estou impuro. E ela disse: eu preciso, porque se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu ficarei curada. Amados irmãos, amigos, a Bíblia nos alerta de que a fé sem obras é morta. Não acredite em pessoas que dizem que creem em Jesus, que são filhos e filhas de Deus, mas as suas atitudes estão dizendo ao contrário. Fé sem obras, ela é morta. A fé viva leva aos irmãos a
a igreja a envolver-se na obra, a envolver-se. Esse problema não é um problema de alguém, é nosso problema. Vamos tentar resolver. O que é que eu posso fazer para mudar esta situação, para enfrentar e superar esse problema? Nós precisamos, cada um de nós, cada um dos senhores que aqui estão, tem talentos, tem dons que Deus te deu e que você vai prestar conta diante dele com o que você fez com esses dons e talentos. Se você usou no reino de Deus, porque teve uma canção, não consigo lembrar agora, João, mas teve uma que dizia, eu nasci para te adorar, que era a música mesmo, que dizia, foi cantado hoje ali, diz assim, foi para isso que eu nasci para te adorar, foi para isso. Aí nós cantamos, nós falamos isso, mas na prática, qual que era mesmo? Em espírito e em verdade, porque eu nasci para te adorar, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. E aí chega um momento que diz, porque nasci para isso. Isso, obrigado aí, alguém lembrou? Para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tá bom, mas se não se traduzir na prática, será só uma música, só uma poesia, só palavras. Fé vem acompanhado por obras. Essa mulher ouviu a fama de Jesus, isso já mudou o jeito dela falar. Ela já não saiu dizendo mais um dia de sofrimento, mais um dia de luta, mais um leão que precisamos deixá-lo acumular com o leão de ontem que eu não vencia, mais o leão de hoje. E não, ela saiu, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu sei, eu ficarei curada. E ela sai, ela rompe com a religiosidade, rompe com as barreiras, rompe com a fraqueza. Não sinto ânimo, disposição. Se alguém espera ânimo, disposição para fazer alguma coisa, nunca o fará. Nós precisamos de uma fé que nos impulsione. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Não vivemos com base nas emoções. Hoje eu estou com vontade, então eu farei. Hoje eu senti vontade, então eu lerei as Escrituras. Hoje eu tenho vontade de orar. Hoje eu quero cantar. Todo dia nós precisamos buscar ao Senhor diariamente, louvar ao Senhor diariamente, porque Ele é digno de louvor e adoração constantemente. Pessoas que são guiadas por sua vontade, você pode ver, dificilmente você a encontra num culto como esse. Por quê? Porque domingo que vem, em casa, né? É bem melhor. Olha, quisera eu dizer que sinto-me ofendido com isso, porém, tal resposta, quando alguém dá uma resposta assim, não é para mim que está dando, mas é para o Senhor. Portanto, o mínimo que podemos fazer, façamos. Ó, como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba, sobre as vestes de Arão e derrama sobre o povo, quando o povo está unido em comunhão, em união. Ah, pastor, mas bem melhor estar em casa. Isso
é a tua resposta, é a sua fé sendo provada, e você está dizendo se a tua fé é viva, tem obras, ou é uma fé morta. Essa mulher, com uma fé viva, ela então, além de falar daquilo que ela cria, ela sai de casa enfraquecida, enferma, com a religião dizendo que ela deveria estar isolada, mas ela rompe com tudo isso. Ela teve coragem para superar todas essas limitações. Ela teve coragem de viver o seu milagre. Então nós lemos ali no versículo 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo que estar curada do seu flagelo. Poderia ter ficado em casa? Sim, poderia. Continuaria enferma? Continuaria. Mas estava no conforto do isolamento. Vivemos esses tempos, né? Onde o isolamento é desejado, porque a proximidade pode gerar tantas coisas, né? Inclusive coisas que não desejamos, mas não foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para estar em comunhão com Deus e com os irmãos. E a sua resposta, lembre sempre, não é para mim, é para Deus. Precisamos então superar as limitações. Essa mulher, ela superou as críticas, superou preconceito, superou tudo, e com coragem ela foi em frente. Versículo agora 29 eu acabei de ler, mas vamos ler da 29 até o 33. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, versículo 30 agora. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Bem, esta mulher teve então coragem para se aproximar de Jesus. Senhoras e senhores, Jesus fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Quem me tocou? Mas Jesus, nós dizemos que ele é onisciente. O que é alguém onisciente? Sabe todas as coisas. Ora, se Jesus sabe todas as coisas, sabia quem havia lhe tocado. E por que Jesus faz aquela pergunta? O Senhor Jesus havia curado a enfermidade física daquela mulher. Ela estava agora curada daquela hemorragia. Estava curada daquela hemorragia. Mas ela tinha uma cura ainda da sua alma, porque ela não podia estar ali. A religião dizia que ela não podia estar ali. As pessoas fugiam dela.
Então, quando Jesus pergunta: quem me tocou? Jesus aguardava que ela manifestasse, dizendo: fui eu, Jesus. Porque aquele seria um momento que ela diz: agora eu vou romper, não apenas no secreto, ela foi secretamente, tocou em Jesus, percebeu que foi curada, retirou-se, glorificando ao Senhor, mas em silêncio. Ela estava saindo no anonimato porque ela era consciente de que ela não poderia estar ali. E o fato dela estar ali poderia tornar a todos impuros, inclusive a esse homem cujo nome diziam ser Jesus. Porque quando ela toca em alguém, aquela pessoa ficaria impura. Por que Jesus não ficou? Porque Ele é a vida. Ele é Deus que se revelou entre os homens, Deus que se fez homem. Portanto, nenhum mal poderia afligi-lo, nenhuma enfermidade. E quando ela tocou em Jesus, ela sentiu que foi curada e ela se retrai, tanto que as pessoas, ora, quem me tocou? Todos Jesus estão tocando. Olha quantas pessoas temos aqui nessa noite. E os senhores podem estar representando a multidão que estava esbarrando em Jesus, ou vocês podem ser alguém cuja representatividade pode estar se assemelhando a essa mulher. Todos esbarravam em Jesus. Esta mulher tocou em Jesus de uma maneira diferente, porque ela tocou em Jesus com fé. E a fé dela a levava a falar: se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. E com esta consciência, com esta fé, com estas palavras, ela se aproximou e foi curada. E agora, Jesus então faz esta pergunta, e ela precisava sair do anonimato, que ela conseguiu, não é? A gente às vezes tem essa característica de querer esconder-se, né, de tudo e de todos, ser mais um no meio da multidão. Jesus recusou em deixar essa mulher no anonimato. Eu quero saber quem tocou em mim. Olha só, versículo 30. Reconheceu imediatamente que dele saíra poder, virando-se, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera. Então a mulher, atemorizada, então falou que tinha sido ela que havia tocado em Jesus. Ela teve coragem de se aproximar de Jesus e coragem de aproximar-se com fé. Temos várias pessoas aqui, e eu não posso ser descuidado a ponto de pensar que todos que aqui estão essa noite estão com fé, todos que aqui estão essa noite, talvez como essa mulher, que tem uma fé que declara a vitória de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Existem pessoas, amados irmãos e amigos, que ao terminar um culto, talvez um culto como hoje, possa sair e continue falando como antes de entrar aqui no culto, com as mesmas palavras. Recordo-me há poucos domingos atrás, que alguém, ao terminar a mensagem, falou alguma coisa que era contrário ao que a mensagem havia dito. E alguém chegou para ela e disse: ô irmã, você não ouviu a mensagem? Não entendeu a mensagem? Onde é que você estava? Que frequência você estava? Aí a resposta dela foi: bom, o que o pastor falou é a opinião dele, né? Eu tenho a minha.
Eu disse, bem, se eu estivesse dando a minha opinião, você poderia sentar e analisar. Deixa eu ver se essa opinião ela é válida e pode de fato ser utilizada ou não. Mas o que eu lhes falo não são baseados em opiniões humanas, mas sim, sobretudo, a palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, nós estamos em via de decisão, de ter coragem de dizer, eu ouvi a palavra e vou responder ao chamado desta palavra, ou eu vou recusar. Uma coisa ou outra faremos. Por mais que ninguém venha dizer, eu recuso essa palavra, mas pode estar recusando com as suas atitudes. Quando essa mulher ouviu falar da fama de Jesus, ela foi totalmente convencida e convertida a ponto de sair da sua casa e dizer, não é um dia comum, não é um dia normal. Hoje eu sei que se eu conseguir furar essa multidão, passar por entre a multidão, romper com toda essa barreira e com essa fraqueza que eu estou, e eu conseguir tocar em Jesus, eu sei, eu ficarei curada. E ela rompeu com tudo isso e foi nessa direção, porque ela ouviu e ela creu. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, você está respondendo ao Senhor e não a mim. Se você sairá daqui da mesma forma como você entrou, é uma decisão. Mas eu incentivo a todos que tenham coragem de aproximar-se do Senhor, como esta mulher. Muita gente estava ali. Os discípulos olharam e disseram, olha Jesus, todo mundo que está aqui esbarrou em ti hoje. Eu disse, não, mas alguém me tocou diferente. Em mim, alguém tocou com fé. Se alguém estivesse tocando em Jesus com fé, quem seria essa pessoa essa noite? Eu posso dizer, Senhor, sou eu. E você também pode dizer, eu sou essa pessoa, eu creio no poder de Deus, eu creio no Deus que opera milagres, eu creio num Deus que restaura, que transforma, que opera ainda hoje, e aqui estou por um resultado disso, assim eu creio, assim eu vivo, eu ouço e quero viver aquilo que eu estou ouvindo da palavra. Bem, então nós vimos que esta mulher teve coragem de aproximar-se de Jesus. Agora vamos ler os últimos 2 versículos desta noite. Então, a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha. Ela começou nesta passagem bíblica como uma mulher hemorrágica e ela termina como uma filha salva e curada. Oh, meu Deus, que maravilha! Jesus olhou e disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quem foi o agente de salvação? Jesus. E qual foi o meio que Jesus usou para que ela fosse salva? A sua fé. A tua fé te salvou. É aquilo que cremos. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As obras existem para que nós glorifiquemos ao Pai. E aquele que tem fé, tem também as obras, porque ele tem uma fé viva em Cristo Jesus. Mas não são as obras que salvam, mas as obras são um resultado, o fruto daquele que crê no Senhor e na sua palavra. Muito bem. Agora, esta mulher, por fim, então, recapitulando, ela teve coragem para falar, ela teve coragem para superar as suas limitações, coragem para se aproximar, e agora, por fim, ela teve coragem para testemunhar.
Amada igreja, PIBO, precisamos resgatar esta coragem para testemunhar. Você muitas vezes tem obtido milagres na sua vida, milagres na sua casa, milagre no seu trabalho, milagre na tua saúde, milagre na tua nas finanças, e você não teve coragem em testemunhar. Não teve coragem de dizer: olha, pastor, hoje eu queria testemunhar do que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família. Essa mulher teve coragem e ela se levanta e ela começa a dizer: Senhor, fui eu. E ela rompe no meio de todos dizendo: eu sou esta pessoa cuja vida foi transformada, foi curada. Eu estava enferma, já tinha gasto todos os meus haveres e ninguém nesse mundo tinha conseguido operar um milagre que o Senhor, somente tocando no Senhor, eu fui curada. Ela testemunhou. E eu quero nessa noite incentivar a igreja para que seja resgatado em nosso meio esse coração corajoso que diz: eu quero dar um testemunho do que o Senhor tem feito na minha vida. Deus tem operado milagres na minha vida e eu não posso me furtar a esse momento, e eu preciso testemunhar. Gálatas capítulo 6, versículo 6 nos fala sobre isso. Aliás, esse texto de Gálatas 6:6 fala num contexto mais amplo, de que a pessoa que é abençoada, ela deve repartir as bênçãos que recebeu com a pessoa que tem instruído. Mas aqui, eu quero trazer essa realidade para o testemunho. Cada vez que você testemunha do que Deus está fazendo, outras pessoas que podem estar passando ou enfrentando algum momento difícil, pode ser ter a sua fé fortalecida, dizendo: se Deus operou na vida dele, pode fazer também na minha vida. Bem, então, por favor. Então, essa noite nós vemos esta mulher que teve fé, teve coragem para falar. Ela teve coragem para superar as limitações. Ela teve coragem de se aproximar, diferente de todos. Muita gente estava esbarrando em Jesus. Essa mulher tocou em Jesus com fé. E uma vez que ela foi abençoada, ela teve coragem para testemunhar. Eu quero desafiar os irmãos, a amada igreja, porque a Bíblia nos diz, encerro com esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu poder. Por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amor, eu posso amar a todos no amor de Cristo Jesus. E moderação, eu posso manter o equilíbrio em qualquer que seja a circunstância. Nós precisamos, a semelhança desta mulher, dessa passagem bíblica que vimos hoje, alinhar aquilo que nós falamos com aquilo que nós cremos. Recuse-se a ter nos teus lábios palavras sujas, palavrões, ou palavras que trazem um peso sobre sua vida ou sobre quem a ouve, mas que as suas palavras sejam sempre palavras de fé. Vamos iniciar esta semana com palavras de fé em Cristo Jesus. Por isso são palavras de vitória. Fé nos leva a vivermos em triunfo. Fé nos leva a vivermos tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Vamos louvar o Senhor com uma canção, depois vamos